Alô Alberto. Olá, Tiago. Boas estamos. Condições técnicas, podemos avançar então com a 17ª emissão da Lenga-Lenga do Costume, é isso, não é, Alberto? 17ª, dia 1 de novembro de 2022, cá estamos, como sempre, a estrear à terça-feira, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Podem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Não se esqueçam, se ainda não têm a Lenga-Lenga do Costume no vosso podcast, de procurarem por a Lenga-Lenga do Costume. O A faz bastante falta para encontrar rapidamente o nosso podcast. Como sempre, a Lenga-Lenga do Costume é apoiada pelo Azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos, e convidamos também, como sempre, os nossos espectadores e ouvintes a tornarem-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Como sempre, esta semana, Alberto, temos os três temas que consideramos mais prementes dos últimos dias, e o primeiro é mesmo um tema que está muito quentinho, são as eleições no Brasil, que foram ganhas por Lula da Silva. Alberto, esta vitória de Lula da Silva, aposto que te deu também ela um certo quentinho. Fui para a rua festejar imediatamente, logo. E fazer aquele well, não é? Assim, que normalmente é mais de loser, normalmente, ou pelo menos nos Estados Unidos, também, mas ladrão, sim, mas que neste caso é de forte festejo. Fomos logo para o trio elétrico festejar a vitória do Lula e perspectivas de futuro auspicioso para o Brasil, com o regresso ao poder de Lula da Silva, não é isso? Eu acho extraordinário Portugal estar na situação em que está, em que já se fecham a cadeado, já não são só latas de atum, são latas de atum e uma série de outros bifes, já vi bifes com... sim, polvo congelado também. Acho que praticamente toda a comida começa a ser fechada. Sim, tudo que é proteína basicamente já está fechado a 7 chaves. Está fechado a 7 chaves. Devemos chegar ao arroz e às massas também. Exatamente, e às batatas e tal. Sim, exatamente, sim. Mas num país que está nessas condições, as pessoas empenharem-se tanto... numa eleição estrangeira, desde logo, fosse ela qual fosse no Brasil, fosse no Botsuana. Depois empenharem-se tanto, e particularmente na vitória de um reputado, confirmado, renomado gatuno, não é? Como é o senhor Lula da Silva. Isto também, por outro lado, mostra-nos, aí sim podemos tirar algumas ilações das eleições brasileiras, é que o facto de haver tantos portugueses que festejam com fervor a vitória de um ladrão, não é? de um corrupto, mostra-nos que não dá para termos muitas esperanças em que Portugal seja uma democracia, em que a corrupção seja um conceito negativo, ou pejorativo, ou evitável. É natural que Portugal atraia também políticos corruptos e que atraia... Sim, vamos ver se isto não quer dizer que há também em Portugal uma certa ânsia pelo regresso de políticos que, não sendo ainda comprovadamente, digamos, gatunos, mas que reúnem um conjunto de características que nos levam a suspeitar fortemente do facto de poderem eventualmente ter cometido gatunices. Estás a pensar em alguém especial? Não me ocorre ninguém em particular, mas antecipo que possa... Em abstrato, não é? Sim, num cenário hipotético em que possa haver um político que reúne esse género de características, dá a ideia que os portugueses não são muito sensíveis, não são especialmente sensíveis a estas questões de... Não parecem ser sensíveis, mas infelizmente da pior maneira, quer dizer, quanto mais corrupto, maior é a devoção, não é? Sim, se calhar sensíveis, demasiado sensíveis, porque acabam por ter talvez pena de políticos porque passaram por estas circunstâncias. Por acaso, ainda recentemente, isto não é o nosso tema do programa, mas vieram a público nos últimos dias notícias de que Isaltino Moraes, por exemplo, poderá de novo estar envolvido num assunto estranho em termos de potencialmente ter a ver com questões de corrupção. Portanto, de facto, se calhar as pessoas condoem-se um pouco com políticos que tiveram que atravessar momentos mais difíceis por força de circunstâncias desse género e, portanto, reelegem-nos. E por acaso o único nome que citaste foi até... Não, é um independente agora, não é? Antes era do PSD. Sim, assim. Agora é um independente. Mas se formos ao PS, tem havido quase diariamente casos de corrupção, casos de incompatibilidades, casos de ilegalidades, casos de... Certo. Cada dia vem um, seja do governo, seja de um autarca, ou vem uns autarcas de Monte Alegre, do PS, um outro autarca não sei de onde, uns sujeitos que desviaram 5 milhões,
Nem sei como uma autarquia pequena consegue arranjar Sim, 5 milhões para ser desviar. Surpreendeu-me também. Enfim, repara, acho que todas as autarquias em Portugal têm pelo menos orçamento para um polidesportivo e uma piscina. Pronto, não se faz o polidesportivo e a piscina, ou faz por menos qualquer. 5 milhões, portanto é possível que tenha tido a ver com esse tipo de infraestruturas. Ou seja, o que eu acho na adoração dos portugueses pelo Sr. Lula é que não é só uma questão de ter pena, e por hipotéticos políticos portugueses que podem estar na situação exatamente, similar à do Sr. Lula, o que eu acho é que não acho que eles tenham propriamente pena. Eu acho que os portugueses veem nessas pessoas um exemplo a seguir, um exemplo a eleger, pelo menos. Veem, isto sim é um político, isto sim, porque mesmo nos portugueses que não gostam do Sr. Lula e que até se calhar, se fossem obrigados com uma pistola na cabeça, votariam em última instância no Bolsonaro, não vejo em geral grande empenho nisso, quer dizer, não vejo aí um fervor em Portugal à volta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhasse, não via assim, não estou a imaginar que portugueses saíssem à rua, fizessem grandes festejos à volta disso. Ou seja, é mesmo os que apoiam o Bolsonaro, estou a falar em termos genéricos, seria por apoiarem o mal menor, na opinião deles. Os que apoiam o Lula não, quer dizer, apoiam o Lula mesmo com fervor. Pois, sim. É um herói para aquela gente. Pois, e agora deixámos de ter a possibilidade que poderíamos ter se houvesse um novo mandato de Jair Bolsonaro de confirmar se também ele é um corrupto como deve ser ou não, porque acabaram por não lhe dar tempo de comprovar se estaria à altura a esse nível de um estadista como um Lula da Silva. Portanto, vai ficar para sempre essa dúvida, provavelmente. Sim, o PT esteve lá 3 ou 4 mandatos, para aí, com a dona Dilma também, não foi? 2 do Lula, ou 2 da dona Dilma, para aí. Sim. Foi um período mais longo e, portanto, Jair Bolsonaro provavelmente não teve tempo para dar razão. Também não poria as mãos no fogo para o Sr. Bolsonaro. Não, aliás, atenção, é um ótimo princípio, obrigatório, diria eu, não só não pôr as mãos no fogo por político nenhum, também, como à partida ter bastantes reservas em relação a qualquer política. Acho que é até um princípio bastante saudável, porque acho que esse deve ser o nosso ponto de partida por defeito em relação a qualquer pessoa que pretende ter capacidade para, em alguma medida, mandar na nossa vida ou em partes importantes da nossa vida, e portanto acho que o Jerry Seinfeld dizia uma coisa, que qualquer sujeito que se ache capaz de ser presidente, suponho que ele está a falar dos Estados Unidos, mas se aplica-se a qualquer outra democracia, que não deve regular bem da cabeça, em princípio. À partida acho que é bastante mais saudável acreditar que deve haver algum problema. Um complexo napoleónico qualquer, não é? Pois, acho que é preferível partir desse ponto e eventualmente mudar de opinião para o lado positivo do que acreditar simplesmente no facto dos políticos serem beneméritos, que só querem realmente o nosso melhor. Mas pronto, portanto, no Brasil Lula volta ao poder. As sondagens enganaram-se, mais uma vez, por bastante. A diferença parece que foi muito pequenina, não é? Sim, a diferença foi pequena, portanto, aparentemente há mesmo no Brasil muita gente que, apesar de todos os avisos, de tudo basicamente o que é comentador político, nomeadamente em Portugal, os brasileiros continuaram a achar que Bolsonaro seria uma melhor solução do que o Lula para a presidência do Brasil, mas de facto a diferença acabou por ser muito curta. Isso surpreendeu-te, Alberto? Não, dadas as sondagens do primeiro turno, como eles dizem, não, achei que iria outra vez haver um viés qualquer e a coisa ia ser mais próxima do que os 5 ou 6 ou 7 ou 10% que as sondagens davam para o segundo turno. Por isso não foi especialmente surpreendente. O engano do primeiro turno talvez tenha sido, mas também não acho que não, tal como não devemos dar muita importância aos políticos, ainda devemos dar menos importância às empresas de sondagem hoje em dia. Sim. É mais avisado. Também isso é por dentro. Portanto, Lula da Silva, novo mandato no Brasil. Quanto ao Brasil, primeiro, Tiago, só para dizer, eu não tenho um grande interesse, não tenho um particular interesse no Brasil que não tenha noutro país qualquer, na Islândia, ou coisa que o valha. Para mim, tanto me faz. Agora, é pena que os brasileiros, por culpa deles, certamente, foram eles que escolheram, tenham que optar entre estas duas criaturas. Exatamente, entre estas não duas. Não haveria ninguém melhor no Brasil para ser um candidato que pudesse ir à segunda volta e pudesse discutir as eleições. Não estou a falar dos candidatos que tiveram 1 ou 2%. Estou
Estou a falar de Sim, candidatos não, a sério. Os brasileiros, não, por vistos, gostam disto. não é que nós por cá estejamos muito Não melhor, mas podemos, pois realmente é. a política no Brasil, aparentemente a triagem que o sistema político brasileiro consegue fazer no âmbito dos partidos políticos, que leva a apresentar estes dois candidatos à presidência da República é de facto Nós cá não estamos, não, deprimente. agora, o que estava, a deixa que deste é importante, Tiago, não estamos nada melhor, nada. Sim, também em Portugal é muito difícil, Nada. como sabemos que fora de... Agora ouvimos o Dr. Costa a falar no debate do orçamento e ele fala exatamente como falaria o Sr. Bolsonaro ou o Sr. Lula, quer dizer, os modos são os mesmos, o nível é o mesmo, mas a diferença Não é grande. não é significativa. Vamos estar atentos a este segundo, não sei se é o segundo mandato. Lula já fez vários mandatos. Ele fez, digamos que fez é o dois, este será o terceiro, é o primeiro do regresso. Exatamente, é o regresso. Vamos ver se este regresso é auspicioso, é tão bom para o Brasil como as primeiras de Lula da Silva. Vamos seguir com atenção este tema aqui na Lenga-Lenga do costume. Alberto, ficamos por aqui em relação a eleições no Brasil e sendo assim, voltamos já com o segundo tema da semana. E, Alberto, o segundo tema da semana é o facto de João Coutrinho Figueiredo ter deixado a liderança da Iniciativa Liberal, mais precisamente João Coutrinho Figueiredo deixará a liderança da Iniciativa Liberal já em dezembro, porque não será candidato à liderança da próxima Comissão Executiva. João Coutrinho Figueiredo já apontou Rui Rocha como sendo o seu candidato preferido à sucessão na liderança da Iniciativa Liberal, mas o partido tem já outras figuras que se mostraram disponíveis para entrar nesta corrida. Alberto, surpreendeu-te esta decisão de Coutrinho Figueiredo nesta fase, depois do partido ter ganho esta importância parlamentar ainda muito recentemente em eleições legislativas? A mim pareceu um pouco estranho, e creio que à generalidade das pessoas que seguem estes assuntos também. Consegues perceber aqui a lógica desta movimentação, digamos assim? Tiago, a mim surpreendeu-me na medida em que acho que surpreendeu uma parte da Iniciativa Liberal, não surpreendeu toda porque havia quem já tivesse, pelos vistos, uma candidatura preparada, não é? Certo. Eu devo dizer que eu conheci o Rui Rocha. Pois, duas pessoas não parecem ter ficado surpreendidas, não é? O próprio João Coutrinho Figueiredo e pelo menos o Rui Rocha, que é um deputado eleito por Braga, não é? Que avançou para aí 2 minutos depois do anúncio. Exatamente. Portanto, admito que entre eles os dois, pelo menos, não tenha sido uma surpresa, mas aparentemente para a generalidade das pessoas e até provavelmente, como dizes, mesmo no seio da Iniciativa Liberal, isto tem sido um bocadinho surpreendente. Sim, eu devo confessar que o assunto também não é assim fascinante, mas eu conheci o Rui Rocha num jantar com outras pessoas e troquei uma vez uns mails com ele por causa de um assunto de uma crónica que ele achava que queria publicar uma crónica parecida com uma que eu já tinha escrito e a pedir-me permissão para isso. Portanto, o que eu posso dizer do Rui Rocha é que é uma pessoa de uma cordialidade, de uma educação e de umas cautelas extremas, mas isso é o Rui Rocha pré-político, foi só que eu conheci dele, achei uma pessoa educadíssima, simpaticíssima, tudo. Como político, não sei, vi uma intervenção ou duas dele como deputado, não chega para avaliar coisíssima nenhuma, não faço ideia se vai ser um bom líder do partido, no caso de vir a ser eleito ou se não vai ser. No caso da outra candidata, que entretanto avançou, mas que parece ter sido apanhada... Carla Castro, parece ter sido apanhada desprevenida. Várias pessoas que eu conheço, e conheço melhor do que conheço o Rui Rocha, dizem-me que é uma excelente, que é uma pessoa muito trabalhadora e que lá dentro do partido é fundamental para coordenar a análise de dossiês e aquelas coisas chatas que é preciso fazer dentro dos partidos. Para um analista mais desatento, digamos, como eu, a Carla Castro tem sido uma presença bastante constante em muitos momentos dos trabalhos parlamentares da Iniciativa Liberal. Acho que é mais notória, não é? Tu tens mais ideia da Carla Castro do que do Rui Rocha, digo eu. Sim. Ela disse que, sim, ao anunciar que seria candidata à liderança da Iniciativa Liberal, ela afirmou que aquilo que a separa do Rui Rocha é o estilo de liderança, o que me parece curto para separar candidatos à liderança da Iniciativa Liberal. Pergunto-me se não achas que
haverá dentro da Iniciativa Liberal, e isso não é de todo incomum em partidos que crescem, como aconteceu com a Iniciativa Liberal, principalmente nas últimas eleições, haver algumas diferenças de perspectiva em relação àquilo que deverá ser o partido, ou ao rumo que o partido deverá seguir. Achas que poderá haver aí algumas divergências, não sei se ideológicas, mas pelo menos de caminho, em relação ao caminho que o partido deverá seguir? Acho que eles lá na Iniciativa Liberal seguem uma coisa, ou dão demasiada importância a uma coisa que parece um bocadinho, que entre nós, infantil. Eles parecem que têm uma espécie de liberalómetro para medir quem é mais liberal, ou quem é menos liberal, ou quem é mais liberal conservador, o que é dentro de uma certa faixa do partido um anátema, ou quem é mais liberal clássico, ou quem é mais liberal progressista. Eles têm para lá uma série de subgéneros, subdefinições, e depois estão sempre a etiquetar-se com essas coisas. Sinceramente, acho que entre pessoas adultas as pessoas não se devem definir, tipo, eu um liberal clássico, ou não sei o que, da subescola, não sei quanto. Sim, mas é um bocado ridículo isso. Mas eu aí tenho apenas uma observação, em que talvez discorde ligeiramente. Discordo à vontade. Do que dizes. Não, concordo em relação ao que dizes, com exceção desses liberais progressistas, porque eu efetivamente acho que, bom, para já, o próprio movimento progressista apropriou-se do termo liberal até para fazer significar outra coisa. E eu acho que aquilo que existe na iniciativa, que creio existir na Iniciativa Liberal, ou numa facção da Iniciativa Liberal, que é progressista da mesma forma em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda é progressista em questões que têm a ver, por exemplo, com questões de identidade de género e por aí fora. Políticas identitárias e tal. Sim, eu acho que esse tipo de liberal progressista é efetivamente totalmente incompatível com o liberalismo clássico e com uma facção eventualmente mais liberal conservadora, como referiste. Porque esse tipo de liberalismo progressista, eu chamar-lhe só progressismo, na minha opinião, é de facto inimigo de uma racionalidade que eu acho que está subjacente ao liberalismo clássico e esse liberalismo mais conservador. Essas ideias progressistas assentam basicamente numa noção de relativismo que eu acho que é absolutamente oposta, está nos antípodas do racionalismo. E achas que o mesmo partido não pode abrigar? Acho que não pode de todo abrigar os dois conjuntos. Não pode de todo. Eu acho que o progressismo, esse progressismo que é comum especificamente também ao Bloco de Esquerda, não acho que possa de todo coexistir com o liberalismo clássico ou com uma visão mais conservadora, mais liberal conservadora. Eu acho que no caso do Bloco de Esquerda, desculpa interromper-te, eu acho que no Bloco de Esquerda o progressismo é profundamente utilitário e hipócrita. Não, isso é... Eles servem-se das causas como instrumentos, não como fins, não é? Não... É possível que nesse sentido seja ainda mais grave ele existir na Iniciativa Liberal. Eu parece-me se calhar não seja tão óbvia a má fé. Eu acho que há ali uma certa inocência que leva algumas daquelas pessoas a achar que é giro, por exemplo, não se limitarem, por exemplo, a não discordar, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, certo, mas achar que para mostrar que estão de acordo, ou que apoiam, têm que participar em desfiles LGBT, que é mais, não sei o quê. Quer dizer, há ali um lado de folclore que eles acham que têm que cumprir, que no mínimo, para além das questões ideológicas, acho que isto nem sequer claro que é ideológico também, mas acho que para além disso é ridículo, é folclórico. Eu acho que eles têm que cumprir ali uma cota folclórica, uma boa parte da Iniciativa Liberal, que acho que era perfeitamente escusada e podiam centrar-se em coisas sérias, em coisas que realmente... E eu acho que, na minha opinião, vale que não é nada, mas eu acho que para a Iniciativa Liberal essa perspectiva, ter dentro de si essa facção, e essa facção se ter peso significativo e definir o que é que são os pontos de vista do partido e as tomadas de posição do partido, eu acho que farão alienar uma parte muito significativa do eleitorado da Iniciativa Liberal. Acho que há um eleitorado, porventura, tendencialmente mais conservador, urbano e conservador, e que eu acho que a Iniciativa Liberal vai aliar se essa facção, digamos assim, dentro do partido ganhar preponderância, porque de facto eu acho que nesse aspecto a Iniciativa Liberal não se distinguirá
objetivamente de um partido como o Bloco de Esquerda, e como te disse há pouco, acho que isso, acho que essa perspectiva relativista, acho que corrói os fundamentos em que se baseia de facto o liberalismo clássico e uma perspectiva mais conservadora, mais liberal, concordo contigo. Eu acho perfeitamente passíveis de se compatibilizarem para mais num país como Portugal, onde não há nenhum partido político que ocupe neste momento essa área ideológica, nenhuma nem outra. E, portanto, eu acho que esse deveria ser o caminho da iniciativa liberal. Acho que seria o caminho interessante a seguir pela iniciativa liberal. Sim, eu concordo em geral contigo, sem usar o termo conservadorismo ou não. Acho que a iniciativa liberal em Portugal distingue-se ou apareceu mais distinta face aos outros partidos por causa da questão económica. Sim, foi a primeira vez que em Portugal apareceu um discurso, tinha aparecido um bocadinho na altura do Passos Coelho, não é? Sim. Mas era mais por obrigação da Troika, sobretudo, mas um discurso claro e assumido em favor do liberalismo económico. Foi a iniciativa liberal que o trouxe, não é? E que teve algum eco. Agora, quando eles querem misturar isso com outras questões, lamento dizer que se espalha um bocado ao comprido. Completamente, porque se formos ao cerne da questão, e tens toda a razão, foi esse o posicionamento do partido, e foi esse posicionamento, acho eu, que levou o partido a crescer desta maneira. Mas essa ideia desse liberalismo económico associado aos mercados livres, à liberdade, genericamente falando, é absolutamente incompatível com uma abordagem, digamos, assumidamente favorável a estas questões progressistas que nós associamos ao Bloco de Esquerda, ou seja, no limite, a adoção de um posicionamento mais progressista, no limite vai contradizer muitas das ideias fundamentais que estão na base. Mas eles acham que não, eles acham que é coerente, que participar em desfiles gay, que está na mesma linha de coerência do que defender um Estado menor e uma maior facilidade na troca de produtos e nos comércios e uma desburocratização e essas coisas todas. E eles acham que há uma linha de coerência entre uma coisa e outra, que ambas pressupõem a liberdade dos indivíduos. Ora, é o que tu dizes, não pressupõem, não são a mesma coisa. Muitas vezes estes movimentos identitários são formas de encaixar os indivíduos, de os reduzir apenas a superfícies, a camadas, a etiquetas, a gavetas em que os enfiam para fins políticos, para os utilizar como arma de arremesso político. Eles caem nessa esparrela eles na iniciativa liberal, alguns deles, caem nessa esparrela com muita facilidade. Sim, acho que esse é o problema fundamental. Eles pensam que estão a ser liberais na mesma. Exatamente. Isso não é liberalismo. Não é de todo. Não é de todo, e eu acho que esse é o dilema fundamental da iniciativa liberal, parece-me a mim. E enquanto esse dilema não for resolvido de forma muito clara, eu acho que a iniciativa liberal será sempre um bocadinho um híbrido que tenderá a esvaziar-se provavelmente para outras formações. Não sei prever o que aquilo vai dar. Obviamente. O que eu sei do interior daquilo, pelo que me contam algumas pessoas que eu conheço, não é o Carlos Guimarães Pinto, não é o Carlos, outras pessoas que estão mais ou menos lá dentro, e às vezes vão falando comigo. O que eu sei é que há ali essa questão, há ali grupos perfeitamente antagónicos, podemos, para simplificar, dizer em termos ideológicos, e há ali grupos perfeitamente antagónicos, que às vezes coincidem com os anteriores, por disputa de poder, como em qualquer partido, não é? Sim, claro, isso. Portanto, obviamente, sim. Já sendo um partido pequeno, já é um saco de gatos. Já anda já para aí lutas internas razoáveis. Claro, já são 8 deputados, parecendo que não, a quarta força parlamentar, e com perspectivas de ter algum espaço para crescer ainda, exatamente. Sim, e portanto é natural que isso aconteça. Este é daqueles assuntos que francamente vou seguir com um pouco mais de atenção, porque me interessa, porque acho que há aqui um espaço político que eu tenho esperança que a iniciativa liberal possa ocupar, porque acho que faz falta em Portugal esse espaço do liberalismo clássico e de um liberalismo, enfim, com uma perspectiva um pouco mais conservadora. E além disso tudo, concordo inteiramente contigo, e a ver se eles perdem um bocadinho também a obsessão com o Chega, e se ficam mais obcecados no bom sentido com o Partido Socialista, porque é o Partido Socialista que realmente o Chega, independentemente da opinião que possamos ter sobre o Chega e o Dr. Ventura, no meu caso não é famosa, o que importa em Portugal,
é o que importa neste momento, e infelizmente para os próximos momentos, Sim, largos não, momentos, é o Partido Socialista. Era importante não cair nessa esparrela que eles caem o também PS muito. vai montando e em que a Iniciativa Liberal parece também. Olha, é esse problema. O Bloco monta-lhes uma armadilha, eles caem na armadilha. O PS monta-lhes a armadilha. O Bloco, no caso, é a armadilha identitária. O PS monta-lhes a armadilha do Chega, eles caem na armadilha do Chega. Nesse aspecto, eles podem ter um agente de valor, com certeza que têm, sem dúvida nenhuma, e não sou eu que vou julgar isso, mas também há muita inocência, né? Sim. Vamos esperar que a Iniciativa Liberal descubra o seu caminho, no fundo. Tem juízo. Exatamente. Enquanto nós redescobrimos este magnífico reclame do azeite talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá está, momento alto do programa, o anúncio do azeite talismã. Já valeu a pena verem a lenga-lenga do costume esta semana. Nós não vamos, no entanto, embora sem, obviamente, abordarmos o terceiro e último assunto desta emissão, que é a aquisição do Twitter por banda de Elon Musk, que gastou 45 mil milhões de euros ou dólares, ou o que é, não faz muita diferença. E até porque neste momento acho que estão mais ou menos, há quase uma paridade. Uma paridade. Portanto, é 45 mil milhões de coisas para adquirir o Twitter. Uma aquisição com estrondo, Alberto. Nós acho que vamos poder ver a imagem. O nosso Tosé vai colocar a imagem. Creio que o próprio Elon Musk colocou nas redes sociais, a entrar na sede do Twitter com um lavatório. Let that sink in. Let that sink in. Portanto, como quem diz, só para acomodem-se a isto, habituem-se, porque de facto chegou o campeão. Habituem-se a ideia. Let that sink in, portanto, duplo sentido, muito giro. Não é o sink tipo Mourinho, José Mourinho, tipo i-sink que... Não, é sink, S-I-N. É com S. Exatamente, é de lavatório, é mesmo. Let that sink in, portanto, jogando com o duplo sentido de lavatório e da expressão let that sink in. É a piada seca mais cara da história da humanidade. É possível que ele tenha pago 45 mil milhões de dólares para poder fazer esta piada. Não saiu barato, mas também para ele são mais ou menos trocos e valeu bem a pena. É uma personagem interessante, este Elon Musk, que tomou assim posse do Twitter, tirou a empresa, ou vai tirar a empresa da bolsa, portanto, da ideia de querer ter um controle muito mais apertado sobre o funcionamento do Twitter, e lançou o pânico, o caos absoluto na esquerda progressista nos Estados Unidos e no mundo em geral, porque aparentemente a esquerda progressista vai deixar de ter uma rede social com um peso grande, como é o caso do Twitter, para poder fazer dela o que bem lhe apetecer, normalmente sem contraditório de qualquer espécie. Alberto, é uma jogada gira de Elon Musk. Eu não venero assim os ultra-bilionários. Eu também não. Uma veneração, mas este sujeito de facto é peculiar e tem sua graça. Sim, isto ao pé de um Bill Gates, isto é... sim, não, essa gente, não, esses são... E este acho que nunca foi à casa do Epstein, este acho que nunca... Pois, e o Gates ia, não é? Era amigo era do frequentador, Epstein. Não é? Também tem essa coisa. Este deve ser dos poucos bilionários que não andava na órbita do Jeffrey Epstein, não é? Que não está na lista de passageiros do jato do Epstein, sim. Acho que sim, só isso já abona, não parece abonar em favor dele. Mas depois, mais do que isso ainda, é o facto do tipo de pessoas que ele, a quantidade de pessoas que ele irritou e que tipo de pessoas que ele, o tipo de pessoas que ele irritou, isso é giro.
torna-o logo nosso amigo, não é? Nesse aspecto, enfim, Donald Trump teve esse mérito também na altura. Sim, de irritar uma data de gente que realmente é giro ver irritada. E este indivíduo também irrita malta que de facto dá gosto de ver irritada. Só que aquela malta toda que prometeu que ia sair do Twitter, mal o Elon Musk tomasse conta daquilo, parece que ainda ninguém cumpriu. Eu próprio pus para lá no Twitter, pus para lá uma frase na manhã seguinte, pus para lá uma frase a perguntar quando é que a esquerda ia abandonar as suas contas Twitter e tal, e bem, recebi dezenas de comentários a dizer, não, ficaremos por cá, somos cada vez mais necessários para combater fachos como tu. Não passarás. Eu não ia passar para lado nenhum, eu estou sossegado. Mas estas coisas. Eu gosto desta gente que escreve isto a pensar que nos vai perturbar. Eu acho piada, sinceramente. Acho genuína piada isto. Estão ali, estão lá no computador, em casa da mãe ou do cunhado. É claro, furiosamente. É claro, não passarás. Não passarás. Jogam que estão aí na guerrilha contra não sei quem. Claro. Uma trincheira qualquer. Mas aparentemente vão continuar no Twitter e eles não têm medo nenhum de serem, nenhum destes esquerdistas na América ou aqui ou de calha, acha que o Elon Musk os vai censurar. O problema deles é achar que o Elon Musk pode deixar de censurar aqueles que os administradores anteriores do Twitter censuravam. Claro. Essa é que é a preocupação deles, é que ele poder ter pensamento livre, e já deram exemplos de sujeitos que escreveram a palavra N-word, a palavra começada por N. Parece que o número de vezes que foi teclada nos últimos dias subiu vertiginosamente. Não é? O Twitter já teve contas ligadas, não sei se ainda tem, mas tinha, ligadas ao Estado Islâmico, ligadas a ditadores internacionais. Sim, isso foi referido quando da expulsão definitiva de Donald Trump, o facto de vários líderes fundamentalistas islâmicos terem conta no Twitter e nunca continuarem a ter, exatamente. Portanto, o problema é alguém escrever a palavra, vamos lá dizer nigger, é esse o problema, não é? Com certeza que não é. Um idiota quer escrever isso, se quer escrever isso como insulto, a palavra existe, quer dizer, se quer escrever como insulto, é parvo, com certeza, tem mais coisas para fazer na vida, com certeza, mas é livre de o fazer. Sim, é livre de o fazer. É mais grave, está qualificado, obviamente. Agora, é mais grave, e esse com certeza é um imbecil qualquer que não tem influência nem sequer sobre a família próxima, digo eu. Agora, quando ditadores internacionais, quando líderes de organizações terroristas têm acesso a contas no Twitter, com influência possivelmente na vida e na morte de uma série de gente, isso sim é mais grave. Coisa que o senhor Trump não tinha, não é? Sim, e não foi só... De entre as expulsões ou suspensões mais famosas, Donald Trump está longe de ser... Donald Trump é um caso mais extremo. Por ser quem era, não é? Por ser quem é. Mas contas como o site humorístico Babylon Bee, um site humorístico norte-americano de o Babylon Bee foi cancelado no Twitter. Foi cancelado no Twitter. Sabia, o Jordan Peterson foi cancelado no Twitter. Peterson é bem em junho passado. Por dizer que um homem não pode ser uma mulher, se não estou em erro, foi essa que um homem não pode engravidar, salvo erro, sim. Uma coisa homem não pode engravidar. É uma matéria altamente debatível. Hoje em dia é bastante debatível, estás-te a rir, mas é, e lá está. É o tipo de questão que convinha, voltando só um bocadinho atrás para pegar esse ponto, convinha que a iniciativa liberal achasse que um homem não pode engravidar. Pronto, para ilustrar a conversa que tivemos há um bocadinho, convinha que isso na iniciativa liberal tivesse bastante evidente. Se alguém ali ainda tem dúvidas sobre essa matéria, pois, que lessem uns livros de biologia básica. Sim. Fica o voto para que voltando, aproveitando e pegando no ponto anterior, para que no rumo que vai seguir a iniciativa liberal, de facto, tenha, por exemplo, isto como um dado adquirido. Mas, portanto, de facto, a esquerda deixa de ter uma rede social onde basicamente consegue opinar sem qualquer contraditório, e isso deixou muita gente nervosa. Mas, como diz, aparentemente, tirando o próprio CEO e basicamente toda a administração que já foi devidamente corrida, de resto parece que mais ninguém voluntariamente ou de forma significativa saiu do Twitter, não? Portanto, antevêem-se tempos animados nesta rede social. Eu não tenho Twitter, mas se calhar agora vou só
só por causa disto acho que vou criar uma conta. Agora vale a pena. Eu estava-me a lembrar de um humorista qualquer português, ou um autodesignado humorista português que anunciou ontem ou anteontem que aquilo provavelmente vai ficar irrespirável, que ele vai sair do Twitter. É como aquela malta que ia sair dos Estados Unidos quando o Trump ganhou, depois ninguém saiu. Ninguém saiu. Sim, acho que ninguém saiu. Mas eu estou-me a lembrar de alguém que respondeu, um americano, eu não sei se era o realizador Rob Reiner, aliás, que já fez um filme ou outro que eu até preso, fez o Spinal Tap, só por isso chama-se alguma coisa, mas parece estar maluquinho da cabeça. Não era o Meathead do... Era o Meathead. Era o Meathead. Só que ele é um Meathead aparentemente na velhice, mesmo, na vida real. A série já topava, eu acho. Já topava, embora a série fosse feita por um bocado por esquerdistas americanos, mas num sentido de esquerdismo que não era esta alucinação de agora, não no sentido de outro tempo, aqueles democratas mas de facto o Archie Bunker topava bem. É verdade. E não sei se foi em resposta a um tweet qualquer destes a anunciar a saída do Rob Reiner, alguém respondeu, isto não é um aeroporto, não tens que anunciar a partida. Sim, exatamente. Esta malta que está a anunciar partidas constantemente. A anunciar partidas, tipo os Michael Moore também da vida. Esse também tinha conta no Twitter e anunciou também agora. Não sei, mas mas esse género de tipos, sim. Esse género, sim. Isto já não dá para mim e tal, eu vou embora. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Saiam. Não, é possível que as reações a isso até sejam muito positivas, é arriscado anunciar isso, porque pode haver regozijo e em vez de haver a maior parte dos comentários depois são súplicas para permanência. São de paródia, claro, são de galhofa, não é? Possível que sim. Eu acho que há uma coisa que é óbvia, é que se estes progressistas acham que o Twitter não serve para eles, é aquilo que eles diziam em relação à malta conservadora antes, por exemplo, do Elon Musk tomar conta do Twitter, que é, criem a vossa rede social, criem a vossa, se não gostam desta, a criar outra, então qual é o problema, por amor de Deus? Isso foi o que durante anos vão para o Facebook lá perturbar aquelas senhoras mais de idade, coitadas que estão lá para falar no aniversário dos netos e aquelas coisas. Nós também estamos no Facebook, não é? Exato, era isso que eu ia dizer. Fiquei um bocadinho magoado agora porque eu sou não, é a conotação, eu também sou, é a conotação que o Facebook tem. Estamos na faixa etária. Estamos na faixa etária para usar o Facebook. Mas pronto, vamos assistir com muita atenção nos próximos dias e semanas aos desenvolvimentos em relação a esta aquisição do Twitter. Desde já muito engraçado, de facto. Já valeu a pena. Já valeu a pena porque de facto Elon Musk faz coisas parvas e algumas também, como aquele lança-chamas lá da empresa do gajo e uns túneis que também não fazem muito sentido. Não vi. Mas pronto, esta aquisição do Twitter acho que valeu a pena. Não foi caro, acho que aparentemente foi um bom negócio. 47 mil milhões, 45 mil milhões por aí, sim. Mais mil milhão, mais menos mil milhão. Nada de muito significativo. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas não vamos ainda embora. Para a semana já temos conta do Twitter também, da Lenga-Lenga do Costume. Essa é logo a primeira. Olha. Porque bem visto. Porque não? Lembrem-me agora de repente. Uma decisão empresarial tomada em direto, ao vivo em direto, e vamos enquanto não temos, recordamos que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e que a Lenga-Lenga do Costume está também disponível em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Relembramos também que o Azeite Talismã continua, como sempre, a apoiar a Lenga-Lenga do Costume, apoio que nós muito agradecemos, e que os nossos espectadores e ouvintes podem também tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Alberto, acho que por hoje não ficou nada por dizer. Nada. E fomos extremamente esclarecedores, como sempre. E sendo assim, foi um gosto. E voltamos para a próxima semana. Até lá. Até a próxima. Obrigado.